Bom dia, querido ouvinte, amigo irmão. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã maravilhosa que Deus nos proporciona para falar um pouquinho da palavra de Deus, para falar do amor de Jesus Cristo e para falar também sobre um livro santo, um livro sagrado. Eu falei alguns vídeos atrás que retornaria, falando sobre esse livro. Eu até cantei um louvor, Acho que os irmãos que viram o vídeo lembram que fala sobre os livros da Bíblia, onde eles são 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, ela é bem dividida, bem feita. É um livro santo, é um livro que eu sempre digo que é a bússola para chegarmos à presença de Deus. É por isso que a igreja a qual eu congrego, Primeira Igreja Batista em Bom Conselho, que tem como reverendo o nosso irmão, pastor, pai, amigo, Sebastião Corrêa Carneiro, grande homem de Deus. E aqui eu saúdo em nome de Jesus Cristo e toda a sua família, como também toda a família Batista de Bom Conselho. Meus irmãos, como eu disse a vocês, a gente falaria um pouco sobre como a Bíblia é dividida, e eu vou passar para vocês um pequeno resumo, para aqueles que realmente querem saber. Por que isso? Porque, meu irmão, não vá por ninguém, não vá nessas verdades, entre aspas, que falam por aí, que A ou B deixou a religião aqui na terra, que você tem que seguir, porque, como dizem por aí, foi Pedro que deixou e fundou a religião aí, que dizem que foi Deus que deixou, que é a única que tem. Ontem eu falava com um amigo meu, ele dizia que não devemos discutir religião. Eu falei que devemos discutir sim, porque a religião, ela não salva ninguém, mas ela condena. Se você está em uma doutrina que não prega a palavra de Deus, que não tem a Bíblia como livro de fé, regra e prática, você está sendo enganado. A igreja a qual sirvo ao Senhor, eu não sirvo à igreja, eu sirvo ao Senhor Jesus na igreja, ela tem a Bíblia como regra de fé, o único livro de regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Então, se você segue uma igreja e tem esse livro como regra de fé e prática, você está no caminho certo. Agora, se distorcem, usam outros livros, usam outros santos, a não ser Jesus, como Salvador, meu irmão, infelizmente, eu posso dizer com clareza que você está sendo enganado. E para que você tenha essa certeza, primeiro você tem que ler a Bíblia. Segundo, você pode pesquisar o que é verdadeiramente um livro, por exemplo, um livro canônico, um livro inspirado pelo Espírito Santo, Então a Bíblia, ela é bem, como eu falei, bem dividida. Ela começa com 5 livros que são chamados de Torá, Pentateuco ou o livro da lei, escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são chamados o livro da lei, Torá ou Pentateuco, que vem de 5, Penta. Em seguida, nós temos os livros históricos. Os livros históricos começam contando a história do povo de Israel, dos reis, enfim, por isso são chamados livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí depois vem Esdras, Neemias e Esté. Até aí nós temos os livros históricos do Antigo Testamento, porque, como vocês sabem, todos sabem, eu acho, que a Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento. Novo Testamento
e Velho Testamento, ou Antigo Testamento, né, como queiram. Aí vem em seguida, após os livros históricos, nós temos os livros chamados de livros poéticos, começando com o livro de Jó. O livro de Jó, apesar de contar a história de Jó, ele é tido como um livro poético. Que em seguida vem Salmos, Jó, aí vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Aí esses são os livros poéticos. Em seguida, nós temos agora os livros proféticos. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são os livros proféticos, foram livros escritos por profetas do Senhor. E aí termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, né? Que inicia-se com os 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros, que temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois nós temos mais um livro histórico, só que dessa vez no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois do livro de Atos, nós temos as cartas paulinas, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que começa com Romanos, depois 1º e 2º Coríntios, depois Gálatas, Efésios, Filipenses, depois Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Depois vem Timóteo, Tito, Filemon. Pronto, termina aí as cartas paulinas de Paulo, escritas por Paulo, epístolas ou cartas. Depois vem o livro de Hebreus, que alguns historiadores dizem que foi Paulo, mas não temos assim o certo a autoria deste livro santo. Depois vem a epístola de Tiago, depois vem a primeira de Pedro e a segunda de Pedro, são 2 epístolas escritas por Pedro. Depois vem João, né? João. O apóstolo João escreve a primeira, a segunda e a terceira epístola. São 3 cartas de João. Aí depois vem a epístola de Judas e no final temos o livro de Apocalipse, que é um livro profético. Então, assim é a divisão da Bíblia Sagrada, do livro santo, da bússola que eu falo que nos leva à presença de Deus. O único livro na terra que tem a palavra de Deus escrita, viva para sempre. Então, querido amigo, querido irmão, ouvinte, se você quer realmente saber como chegar na presença de Deus, tá aí o livro santo para você, né? Uma curiosidade sobre a Bíblia é que todos os livros foram escritos por judeus, com exceção, quando eu falei todos, tem a exceção, né? Com exceção de 2 livros, que são o Evangelho de Lucas, que foi escrito por Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. E Lucas não era judeu, ele era grego. Então, essa é a seção da Bíblia, e os demais livros e cartas, ou epístolas, como queiram, são escritos por judeus. Homens inspirados por Deus. Se você quer saber o livro que é santo e o livro que é apócrifo, também estude, pesquise o que é um livro apócrifo, que foram colocados aí, com o passar dos tempos, mais 7 livros. Mas esses 7 livros, eles não são tidos como livros canônicos, livros inspirados. São livros importantes também, você conhecer a história, mas são apenas livros como um livro de história, né? Os livros verdadeiramente santos, que eles foram escritos inspirados por Deus, foram esses 66 que eu acabei de citar. Portanto, a divisão da Bíblia
Ela se divide em Pentateuco, o Torá, o livro da lei, livros poéticos, livros proféticos, livros evangelhos, né, que é os 4 evangelhos, livros históricos, né, antes dos livros do Pentateuco vem os livros históricos, né, eu pulei para os poéticos, mas a sequência é Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, termina o Antigo Testamento, começa o Novo com os Evangelhos, depois temos um livro histórico de Atos, depois as cartas de Paulo, depois as cartas que eu já citei, né, que são de Tiago, de Tito, aliás, de Tiago, de Pedro, de João, de A de Judas, e o livro final do Apocalipse, que é o Evangelho de João. Então, meu amado irmão, o que é que eu quero dizer com isso? É que, para que você realmente entenda o que é a sua salvação, como chegar à salvação, como herdar a vida eterna com Cristo, né? Porque existe, como às vezes eu falo, que nem todos vão ter a vida eterna, e isso é um equívoco, todos vão ter a vida eterna, né? Às vezes a gente se equivoca um pouquinho nesse sentido, porque uns vão ter a vida eterna com Cristo e outros vão ter a vida eterna sem Cristo. Então cabe a você, irmão, cada amigo ouvinte, escolher, né? Nós temos esse direito, assim, foi dado por Deus o livre arbítrio ao homem para escolher. Então não seja enganado, não seja enganado. É só você pesquisar. Eu sempre digo o seguinte, uma frase que é bem interessante, que eu costumo passar para os irmãos, as pessoas que eu tenho a oportunidade, às vezes, de levar a palavra, que eu posso arriscar tudo na minha vida, menos a minha salvação. Porque a minha salvação, ela é individual. Quem vai prestar conta a Deus sou eu. Né? Não é ninguém que vai prestar conta, não é A ou B, não é quem está perto de mim. Não, vai ser eu e Deus. Então, por isso que eu falei para aquele amigo ontem, que a religião, ela não salva, mas ela condena. Né? Porque se você está em uma religião que pratica o que não agrada a Deus, você está se condenando. Então, a religião condena. Né? E a religião não salva, mas ela ajuda a você chegar à salvação como? Ensinando uma doutrina que prega realmente a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, é um pequeno alerta, né, para quem estiver ouvindo nesse momento, de coração, né? Eu vim aqui justamente pensando em fazer isso, né, porque eu falo com Deus antes de falar, de gravar alguma coisa, e tinha em meu coração isso, é o que veio, a vontade de falar, de explicar, enfim, de esclarecer algumas dúvidas que, como era minha, essas dúvidas podem ser a sua também, né? Então, meu amigo, meu irmão, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer a cada um que estiver me ouvindo que é maravilhoso servir a Deus. A gente passa por necessidade, por provações, é claro, mas a diferença está em você passar uma provação ou um momento difícil de sua vida, como queiram, com Jesus do seu lado, sabendo que Ele está ali o tempo todo lhe protegendo, tendo a certeza disso, de que você passar sem Jesus. E às vezes até pensando que tem, mas não tem certeza. Fica na dúvida, eita, será que eu estou certo? Será que, enfim. Então, meu amigo, e lembre-se de uma coisa, não deixe para entregar sua vida a Jesus quando você estiver num leito de hospital morrendo, né? Ou de repente a vida da gente, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Muitas pessoas às vezes deixam para fazer isso quando está no fim. Pensam que são imortais, ligam com bens materiais aqui na terra, maltratam o irmão, né? Aborrecem as pessoas, vivem uma vida totalmente, às vezes, desonesta. Quantas pessoas têm assim, né? E não pensam que, querendo ou não tem jeito, meu irmão, vai chegar o nosso fim. Como eu falei no vídeo de ontem, a gente tem data de validade. Não tem para onde correr. O final é sempre o mesmo, como diz um hino que eu gosto muito de cantar. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem dinheiro, se você não tem, se você
mora numa mansão, se você mora debaixo da ponte, olha, é melhor morar debaixo da ponte e ter Jesus no coração e ter a certeza de salvação do que morar numa mansão rica, milionária, e você viver uma vida esbanjando dinheiro e luxúria sem Jesus. Porque, meu irmão, o final, infelizmente, não é bom. Aqui na terra, você pode ter tudo, você pode fazer o que quiser, como eu falei, a gente tem um livre-arbítrio. Agora, lá, diante de Deus, quando chegarmos diante do Supremo Juiz, que até hoje, até o momento de nossa vida aqui, o tempo de nossa vida, ele é nosso advogado. Ele advoga, ele quer que a gente seja salvo, ele quer que a gente passe para o lado dele, ele quer que a gente sirva a ele. Agora, quando ele voltar, ou quando estivermos diante dele, ele será o nosso juiz. Então, como você está para se apresentar diante do juiz? Como eu estou, como você está? Medite nessas palavras. Foque todo o seu pensamento, toda a sua vontade no dia do encontro com Jesus. O que você irá dizer? O que você está fazendo para este grande dia? Não pense nesse negócio que dizem por aí, não. Quando eu morrer, Deus me coloca num bom lugar. Deus me coloca. Outros dizem até assim, não diz nem num bom lugar. Diz, Deus me coloca onde quiser. Irmão, não é Deus que coloca você onde quiser, não. É você que se coloca em algum lugar. Através das suas escolhas, através do seu comportamento, através da sua ação e através, principalmente, de uma coisa que você tem que fazer. Ou você escolhe a vida eterna com Jesus, escolhendo Ele como seu único e suficiente Salvador de sua vida, ou você escolhe o outro lado. E o outro lado, meu irmão, não é bom. E sem contar, irmão, que não é um dia ou dois, não, irmão. Meu amigo, é a vida inteira em sofrimento, para sempre, sem ter o direito de morrer mais. Porque a Bíblia diz que é permitido a um morrer uma só vez. Depois segue-se o juízo. Não arrisque, irmão, sua salvação, não. Qualquer outra coisa você pode arriscar, mas a sua salvação, cuide dela. Veja se você está pronto, preparado para encontrar com Jesus. Um grande abraço no coração de cada um. E que Jesus Cristo esteja conosco, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Como é maravilhoso falar do amor de meu Jesus, de meu Deus, de meu Salvador. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, por este dia, por estar aqui, por estar falando do teu amor, por saber, Senhor, que um dia, Senhor, eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. E eu sei que se eu perseverar até o fim e for fiel, eu tenho minhas falhas, meus pecados, mas o Senhor é meu advogado fiel. Né? Eu sou um pecador, confesso que sou um pecador, mas eu não tenho mais prazer em pecar, meu Deus. Então eu tenho certeza que um dia, meu Deus, eu me apresentarei diante de Ti e o Senhor vai me receber ao seu lado, Senhor, para a salvação eterna. Meu amigo, meu irmão, quem estiver ouvindo, tome essa decisão hoje. Tome essa decisão de seguir a Cristo Jesus. E vamos povoar o céu. Vamos povoar a morada que Deus preparou desde a fundação do mundo para eu e você. E Jesus Cristo, eu te peço essas bênçãos. Nunca, Senhor, faz com que eu me afaste. Eu sei que o Senhor não faz, mas me dê forças para continuar nesse caminho. E me dê forças para enfrentar as forças que querem me tirar dele. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus.